A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje estamos aqui para estudar mais uma vez, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa quinta lição desse quarto trimestre, a lição que tem por título Contra os Falsos Profetas. Nós estaremos dando início, estaremos orando para pedir ao Senhor a sua graça sobre as nossas vidas. A você que está conectado conosco nesta manhã, nós louvamos a Deus pela tua vida e pedimos ao Senhor também a sua bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Queremos louvar a Deus e agradecer também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sisac Valadares, que é o pastor desta igreja, pela oportunidade que ele tem nos dado e pela sua grande visão na obra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando o nosso pastor e toda a nossa igreja no campo, na cidade de Rio Claro. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te damos graças e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Também pelo privilégio de mais uma vez podermos estar em tua casa, aonde nós, Senhor, aprenderemos da tua santa e poderosa palavra. Que nessa manhã o teu Espírito nos ajude e nos dê graça, Senhor, para nos fazer compreender, Senhor, a tua palavra. A nós que estamos aqui, também, Senhor, a todos que estão conectados, ó Deus, nas redes sociais. Pai, fica conosco, dá-nos sabedoria e entendimento da tua palavra. Este é o nosso pedido no nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós já dissemos, iremos estudar hoje a lição de número 5, que tem por título Contra os Falsos Profetas. O texto áureo da nossa lição nos diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Vamos à verdade prática da nossa lição. A verdade prática da nossa lição nos diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe está registrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 13, versículos de número 1 a 10, que diz: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais de adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo, não estarão nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz,
Um edifica a parede de lodo, e os outros a rebocam de cal não adubada. Meus amados, temos aqui a leitura bíblica em classe, registrada no livro do profeta Ezequiel, que fala-nos a respeito dos falsos profetas. Aqui está o próprio Senhor Deus falando a respeito desses falsos profetas que falavam mentira em nome de Deus. Mentiam, falavam, profetizavam, quando Deus não havia falado e nem dado ordem para falar. Mas também temos aqui na leitura bíblica o Senhor Deus falando a respeito da sentença desses profetas. E o Senhor os chama de profetas loucos ou profetas insensatos. Aqueles que não têm ciência de que estão fazendo, quando estão, na verdade, falando ou praticando algo que não vem de Deus. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da nossa lição é conceituar o termo profeta. O segundo objetivo é refletir a respeito dos falsos profetas. E o terceiro objetivo da nossa lição é conscientizar a respeito das mensagens falsas. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: depois do pronunciamento do juízo sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel agora se dirige contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de que esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. A palavra-chave da nossa lição é falsidade. O tópico 1, nós vamos falar sobre os profetas, de uma maneira geral. A função dos profetas era de apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Esta era a função dos profetas legítimos, dos profetas de Deus. Ao contrário dos sacerdotes, porque os sacerdotes, eles apresentavam Deus ao povo. Em contrapartida, os falsos profetas tinham a função de contrapor ou de se oporem contra os profetas de Deus, os profetas de Javé. Eles confrontavam os profetas, esses eram os falsos profetas. Eles tinham essa função de se contrapor contra os profetas de Deus e também de desencaminhar o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Então esses 2 objetivos dos falsos profetas. Primeiro, eles se contrapunham contra os profetas de Deus. E em segundo lugar, eles também tinham o objetivo de desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. O subtópico 1, nós vamos ver sobre o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas dá a ideia primária que é porta-voz
inspirado ou orador. Aqui está o termo no hebraico. A palavra Navi significa porta-voz inspirado ou orador. Este é o termo da palavra profeta. Por exemplo, o chamado de Moisés em Horebe, que está registrado no livro do Êxodo, capítulo de número 4, versículos 10 ao versículo de número 15. Êxodo, capítulo 4, versículos 10 ao versículo 15, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem antes de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Veja que aqui Moisés, ele questiona Deus a respeito do seu chamado. Deus o chamou para ser profeta nas terras do Egito. Mas Moisés questiona dizendo: Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Eu sou homem de boca pesada, de língua pesada. Mas o Senhor disse: Vai, Moisés, porque eu te chamei e vou te capacitar. Eu te ensinarei as palavras que você deve falar. Mas a Bíblia diz que Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés não queria fazer a obra do Senhor. Então a Bíblia diz no versículo 14 que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse o Senhor: Não é Arão o levita teu irmão, Moisés? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. A Bíblia diz aqui que o Senhor diz a Moisés: Moisés, fica tranquilo, porque as palavras que você deve falar, eu colocarei na tua boca. E também colocarei Arão como profeta teu, para que fales também a minha palavra, aquilo que eu hei de falar ao povo do Egito e a Faraó. Ainda, meus amados irmãos, em Êxodo capítulo 7, versículo de número 1, o Senhor confirma o ministério de profeta a Arão, irmão de Moisés, nas terras do Egito, e diz que eis que te tenho posto por Deus, Moisés, sobre Faraó. Moisés seria a pessoa que estaria representando Deus lá no Egito. Quando o povo do Egito e também Faraó estivessem diante de Moisés, eles deveriam saber que estariam diante do representante maior de Deus nas terras do Egito. Mas a Bíblia diz ainda no capítulo 7 do Êxodo, versículo 1, que Arão Deus colocou como o profeta naquelas terras para falar em nome de Deus e também como sendo enviado por Moisés. E aqui temos o esclarecimento do significado da palavra profeta, ou o significado do seu ofício, melhor dizendo. O profeta é o enviado. O profeta é aquele que foi levado para falar a palavra de Deus, quando Deus quer falar no meio do povo. Ainda no subtópico 2,
nós temos agora os termos para designar os profetas de Deus. E os termos que nós temos aqui são três. Primeiro, mensageiro. Este é um termo para identificar um profeta de Deus. E nós temos a referência bíblica no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículos 15 e também o versículo 16. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, nós vamos ver o significado da palavra mensageiro, que também é usado para designar os profetas de Deus. Capítulo 36, versículo 15, que nos diz assim: E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Veja que Deus, compadecendo-se do seu povo, Deus enviou a sua palavra através do mensageiro. Aqui está o termo designado para profetas de Deus. Primeiro, mensageiro. Em segundo lugar, o embaixador. Se encontra também no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu era o profeta que estava profetizando ali, a pedido enviado pelo Senhor. E aqui ele se apresenta como o embaixador. Capítulo 1, versículo 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor. A palavra embaixador também é usada para designar os profetas do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos servos de Deus ou servos do Senhor, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14, versículos de número 18. Capítulo 14 do primeiro livro de Reis, e versículo 18, que diz: E o sepultaram, e todo Israel o pranteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Aqui nós temos o servo de Deus, Aías. Também no segundo livro dos Reis, capítulo de número 9, versículo de número 7, nós temos uma outra referência para designar os profetas de Deus. Capítulo 9, versículo 7 diz: E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Temos aqui também a terceira referência, servos do Senhor. Subtópico 3, falar sobre os falsos profetas. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos ou os profetas de Deus, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudos profetes, que significa falsos profetas. Veja que a Bíblia, quando fala de profetas, no Antigo Testamento, ela fala de uma forma geral. E a palavra Navi ali, ela se refere tanto aos profetas legítimos, que são os profetas de Deus, tanto como os profetas falsos profetas, ou os profetas que são encaminhados para trazer confusão no meio do povo. Mas aqui nós temos a palavra, na Septuaginta, a palavra grega pseudos profetes, que significa falsos profetas, que traz, na verdade, esta distinção entre
o legítimo e também o falso. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 6, nós temos uma referência a respeito desses falsos profetas. Jeremias capítulo 6, versículo de número 13, nos diz a palavra do Senhor: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Aqui nós temos o profeta, mas aqui não é o profeta legítimo, é o profeta falso. É o profeta que não foi enviado por Deus. É o profeta onde é empregado esta palavra grega pseudos profetas, onde nós temos a palavra falso profeta. No livro do profeta Zacarias também temos uma referência no capítulo de número 13 e o versículo de número 2. Livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo de número 2, que diz: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Veja aqui que esses profetas, esses falsos profetas, eles são guiados por um espírito maligno, ou um espírito de impureza, um espírito mau, o qual não é o Espírito de Deus, porque eles são contra a palavra de Deus, são contra o próprio Deus, e querem desencaminhar o povo de Deus, e querem fazer com que o povo de Deus se perca na sua trajetória. Esta mesma palavra é usada pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta universal, no capítulo de número 2, versículo de número 1, onde Pedro vai falar a respeito dos falsos profetas. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versículo 1, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, esses pseudos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou falsos mestres, falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Veja que estes falsos profetas, esses falsos doutores, são introduzidos no meio do povo, no meio da igreja, com o propósito de desencaminhar o povo de Deus, de trazer perdição para o povo de Deus, para trazer confusão no seio da igreja. Então Pedro também, ele falou sobre estes falsos doutores, esses falsos profetas. No tópico 2, agora nós vamos falar sobre os falsos profetas nos dias do profeta Ezequiel. Os falsos profetas que estavam profetizando lá nos dias do profeta Ezequiel, na Babilônia, e também lá em Jerusalém, quando profetizava o profeta Jeremias. O profeta Ezequiel, ele combateu esses falsos profetas. Ele lutou contra esses falsos profetas. Ele enviou a palavra de Deus, mostrando e censurando, e também dizendo a eles que Deus tinha uma sentença para aqueles falsos profetas, e que a sentença de Deus para eles era uma sentença de morte. Era uma sentença na qual eles, se não se arrependessem, e se não voltassem atrás, viria sobre eles repentina perdição. Estavam prestes a serem julgados pelo próprio Deus e condenados por eles. No subtópico 1 do tópico 2, nós temos os dois lados. Nós vamos falar sobre esses dois lados. Tudo na vida tem dois lados, o lado positivo e também o seu lado negativo.
como há bem, há também o mal. Como há o galardão, há também o castigo. E como há inimigos, como há amigos, há também inimigos. Então tudo na vida tem dois lados: o lado bom e o lado ruim. O lado verdadeiro e o lado falso. Na vida existem os amigos, mas também existem os inimigos. Na vida existem os dias bons, mas também existem os dias maus. E assim como existe o lado positivo e o lado negativo, também não é diferente para os profetas. Existem os profetas legítimos e existem também os profetas falsos. Existem os profetas designados pelo próprio Deus e existem profetas designados por Satanás para trazerem desencaminhamento ao povo, para tirar o povo do caminho do Senhor, para trazer confusão para o meio do povo, para fazer com que o povo não acredite na palavra de Deus. Isto é óbvio, isto é algo corriqueiro, nós estamos vivendo e nós sabemos que isto é corriqueiro entre nós. Existe o lado positivo, existe o lado negativo. E sendo assim, não é diferente também entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus existem aqueles que são verdadeiros e existem também aqueles que não são verdadeiros. Entre o povo de Deus existem aqueles que amam a Deus, mas existem também aqueles que não amam a Deus, que vivem no pecado, que vivem contra a Deus, que não observam a palavra de Deus, que não têm temor de Deus, que não querem viver de acordo com a vontade de Deus. Isto é algo notório, é algo evidente entre nós. Assim também como há profetas legítimos enviados por Deus, há também profetas provenientes de Satanás. Subtópico 2, nós temos a apresentação de profeta na Escritura. Não existe nas Escrituras hebraicas uma palavra específica para o termo falso profeta. Ezequiel descreve a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Ezequiel os chama de profetizadores, ou aqueles que profetizam, ou aqueles que estão profetizando. Veja que não há uma palavra específica no Antigo Testamento para especificar a palavra falso profeta. Porque a palavra Navi, no Antigo Testamento, a palavra hebraica, Navi, ela serve tanto para designar os profetas de Deus, como também os falsos profetas. Mas aqui Ezequiel vai falar a respeito desses falsos profetas, dizendo que eles são profetizadores, ou que estão profetizando no meio do povo, mas a mensagem deles não era a palavra de Deus, não era a mensagem de Deus, era uma mensagem destrutiva, uma mensagem que estava sendo falada para contrapor os profetas do Senhor e também para desencaminhar o povo de Deus. Esses eram os falsos profetas. No versículo 2 do capítulo 13 do profeta Ezequiel, Ezequiel diz o seguinte: o Senhor diz a Ezequiel: filho do homem, profetiza contra os falsos profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Veja que esses falsos profetas, esses profetizadores, só profetizavam aquilo que sentiam no seu coração, e não aquilo que recebiam da parte de Deus. Eles diziam vaidade, eles profetizavam palavras enganosas para o povo. Eles estavam mais preocupados em agradar o povo, em agradar o público que os ouviam, para serem bem vistos por eles, do que preocupados em falar a verdade da palavra de Deus. Então Ezequiel
usado pelo Espírito do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor manda ele profetizar contra esses profetas que estavam em Israel, no meio do povo, dizendo: vocês são profetizadores. Vocês são simplesmente pessoas que profetizam, mas a sua mensagem, as vossas mensagens são mensagens vindas do seu próprio coração e não vindas da parte do Senhor. Ezequiel denuncia esses falsos profetas e eles profetizam só o que estava em seu coração. Só o que estava dentro dos seus corações, palavras de vaidade, palavras mentirosas. O versículo de número 13 diz que o Senhor Jeová disse: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que eles não viram. Meus amados irmãos, a Bíblia é enfática quando o Senhor diz que esses profetas são profetas insensatos, profetas loucos, que profetizam somente aquilo que está no seu coração e não profetiza aquilo que vem da parte do Senhor. A Bíblia diz que eles profetizavam o que estava no seu espírito e falavam de coisas que eles não haviam visto. Eles inventavam coisas. Eles falavam em nome de Deus quando Deus não mandava falar. Eles diziam que viam coisas quando na verdade Deus não havia mostrado. Mas estavam enganando o povo, estavam tentando desencaminhar o povo de Deus. Esses são os falsos profetas que são apresentados por Ezequiel no versículo 2 e no versículo 13, do versículo 3 do capítulo 13. No subtópico 3, ainda falando sobre os falsos profetas, nós vamos falar sobre o desserviço desses falsos profetas, de um serviço mal prestados por eles no meio da nação de Israel. Aonde no versículo 3, o Senhor fala que eles eram loucos, insensatos. Aonde o Senhor fala desse desserviços desses falsos profetas. O Senhor os chama de loucos. Eles são chamados de insensatos, de loucos. No hebraico é Nabal. É ser insensato, é ser tolo. O Senhor chama eles de tolos. O Senhor diz que esses profetas eram tolos. A palavra Nabal, ela tem o seu significado ainda mais profundo. Não é simplesmente alguém insensato ou alguém tolo, mas a palavra Nabal, ela significa aquele que se opõe contra Deus, aquele que blasfema contra Deus. E aí no versículo 3, Ezequiel diz que eles seguem o seu próprio espírito, falam coisas que não viram. E aí sim, agora, Ezequiel fala a respeito da tolice desses falsos profetas. Não era simplesmente uma mera tolice, mas sim, eles eram pessoas que blasfemavam contra Deus. Eles eram pessoas que falavam contra o próprio Deus. Eles eram pessoas que, como falsos profetas, se contrapunham à palavra de Deus, falavam contra, eles se opunham à verdade da palavra. E a Bíblia diz, no Salmo de número 14, versículo de número 1, a respeito desses homens chamados de tolos na Bíblia. Salmo de número 14, versículo 1 diz: disse o nécio no seu coração. Aqui nécio é tolo, é insensato. Ele diz no seu coração: não há Deus.
Veja que todo aquele que diz que Deus não existe, ele é chamado de tolo na Bíblia Sagrada. Ele é considerado por Deus como o homem insensato, o homem tolo, o nécio. Ele diz no seu coração: não há Deus. Por que ele diz isso? Porque tem se corrompido no seu coração. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem, o salmista diz. Que esses nécios estão corrompidos. Eles são abomináveis nas suas obras. E aqui retrata esses falsos profetas nos dias do profeta Ezequiel, tanto na Babilônia, como também no seu amigo e irmão profeta Jeremias, que estava profetizando lá em Judá, em Jerusalém. Haviam falsos profetas falando a respeito de muitas palavras, mas as palavras que eles profetizavam eram palavras boas, palavras de bênção, palavras de paz, quando na verdade Deus estava usando Ezequiel na Babilônia, como o profeta Jeremias lá em Judá, para profetizar sobre o juízo de Deus sobre o povo por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que lá em Judá havia um profeta, Ananias, e esse profeta profetizava a respeito das bênçãos de Deus, falando que o povo que estava cativo lá na Babilônia ficariam somente 2 anos, e que após esses 2 anos Deus traria de volta tanto o povo, como todos os vasos, os utensílios do templo, e restauraria a adoração lá em Judá. Mas o Senhor havia dito que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. Quando os profetas do Senhor estavam profetizando o juízo, profetizando que eles deveriam se arrepender, o povo fechava o coração. Por quê? Porque havia também os falsos profetas dizendo: não é isso a verdade que Deus está dizendo. A verdade é que haverá paz. A verdade é que Deus restituirá aquilo que foi perdido. A verdade é que Deus trará um tempo novo para vocês. Mas eram falsos profetas. Eram homens conhecidos na Bíblia como tolos, nécios. E na verdade eram blasfemos. Homens que blasfemavam contra Deus e contra o seu povo, contra a sua palavra. No subtópico 4, Ezequiel vai falar a respeito desses falsos profetas. E Ezequiel fala a respeito de uma alegoria, de uma metáfora. Ezequiel usa a metáfora da raposa nos desertos. Ezequiel aqui, no subtópico 4 do tópico 2, vai usar esse termo raposa para identificar os falsos profetas. E aqui o vocábulo hebraico traduzido como desertos, dentro desse contexto, transmite a ideia de lugares abertos e lugares desolados. Quando Ezequiel diz a respeito desses falsos profetas, no versículo 5 do capítulo 13, lá ele diz o seguinte: que eles não repararam as brechas, não repararam as fendas da casa do Senhor, para estarem diante do Senhor no dia da peleja, porque eram profetas que estavam profetizando mentira, eram falsos profetas. E no versículo 4, Ezequiel fala deles, se referindo a eles como se fossem raposas, chacais, animais que vivem no deserto, que vivem nesses lugares, no meio dos escombros. E Ezequiel
descreve eles como sendo raposas e fala a respeito do seu caráter, dizendo que eles têm caráter destrutivo, caráter falsos, dizendo que eles são homens que não devem ter a atenção do povo voltada para eles e que eles também não são dignos de serem credibilizados. Ezequiel diz que são como raposas, chacais, que vivem no meio da rapina, no meio dos escombros, nos lugares desolados. Aqui está falando do caráter deles, do caráter destrutivo desses falsos profetas. O profeta Ezequiel diz que esses profetas eram como raposas entre as ruínas, porque eles tinham como objetivo os ganhos para si e tiravam vantagem do sofrimento humano ao seu redor. Veja, meus amados irmãos, que esses profetas, nos dias do profeta Ezequiel, eles buscavam, na verdade, o ganho para eles mesmos. Eles tinham os seus próprios interesses. E dentro desses próprios interesses, eles buscavam entre o povo tirar vantagem. Mas interessante aqui que o comentarista da lição diz que eles tiravam vantagem do sofrimento do povo. Quando eu olho para os dias de Ezequiel na Bíblia Sagrada, eu posso fazer uma comparação com os nossos dias. Nós também percebemos que nos nossos dias existem muitos falsos profetas profetizando em nome de Deus, falando em nome de Deus, usando o nome de Deus, e às vezes até se parecem como profetas de Deus, mas na verdade são falsos profetas. Pessoas que não têm compromisso com Deus, nem com a sua palavra, nem com a sua obra, nem com a igreja de Deus, mas eles querem, na verdade, tirar proveito do povo de Deus. E querem tirar os seus lucros, querem lucrar em cima do nome de Deus, da obra de Deus e em cima também do povo de Deus. O interessante aqui é que o comentarista diz que aqueles falsos profetas, eles tiravam vantagem do sofrimento humano. E quantas vezes nós estamos vendo nas mídias, nos programas de televisão, pessoas usando o nome de Deus para tirar vantagem do sofrimento alheio, de pessoas que estão com problemas pessoais, problemas na família, com tantos outros problemas, e esses falsos profetas usam o problema da pessoa, o sofrimento da pessoa para tirar vantagem ao seu favor. Então, quando nós olhamos para os dias do profeta Ezequiel, nós podemos entender que não é diferente ainda hoje em nossos dias. Ainda existem os falsos profetas e eles estão por aí disfarçados como profetas enviados de Deus, mas na verdade são profetas do diabo, profetas enviados pelo inimigo. No tópico 3 da nossa lição, nós vamos ver agora sobre a geração das falsas mensagens. Nós vamos aprender sobre as mensagens que Deus nunca havia dado àqueles homens, àqueles profetas, para falar. Vamos também aprender que nos nossos dias, ainda hoje, existem muitas pessoas falando, profetizando em nome de Deus, quando Deus nunca os enviou e quando Deus nunca disse para falar. No subtópico 1 do tópico 3, nós falaremos sobre o profeta do Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, aos profetas de Deus, no Antigo Testamento, ela vem sempre acompanhada de um qualificativo que identifica esse profeta como sendo o profeta de Deus. Então, quando
Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, está falando a respeito do profeta de Deus, enviado por Deus. Sempre a palavra profeta, ela vem sempre acompanhada deste adjetivo, desse qualificativo, que identifica este profeta como sendo o profeta de Deus. Quando não, se refere aos falsos profetas. Deus fala desses profetas legítimos no Antigo Testamento, usando a expressão meus servos, os profetas. Então aqui é um qualificativo, aonde o Senhor utiliza essa expressão para identificar esses profetas como sendo seus profetas. No segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo de número 7, nós temos esta menção, esta referência. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas. Aqui, o Senhor falando a respeito desses profetas que eram enviados por eles. Vejam que aqui tem um adjetivo. Eles são meus servos, os profetas. Ainda no capítulo 17, de 2 Reis, versículo de número 23, está escrito: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria até o dia de hoje. Veja aqui novamente o Senhor fazendo menção desses profetas como sendo profetas legítimos, sempre acompanhado deste adjetivo. A palavra profeta sendo acompanhado. Ainda no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 25, também o Senhor diz a respeito desta referência: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Veja que o Senhor está dando aqui a referência, dizendo: eles são meus servos, eles são legítimos. Mas, como existem os dois lados, também existem os falsos profetas. Os falsos profetas, eles posicionam-se como porta-vozes de Deus, como enviados de Deus, como mensageiros de Deus, mas na verdade não são, porque são falsos. Deus não os enviou. Eles se apresentavam dizendo: o Senhor disse. Eles se apresentavam diante do povo dizendo: olha, foi Deus quem está dizendo, é Deus quem está falando, assim diz o Senhor disse, quando na verdade Deus nunca havia os enviado, e também o Senhor não havia dito nenhuma palavra para que eles pudessem dizer ao povo. Eles eram falsos profetas, eles estavam enganando o povo, eles pregavam vaidade, eles falavam de adivinhação mentirosa, e ainda afirmavam o cumprimento da palavra que eles profetizavam. Eles diziam aquilo que era vão, eles inventavam coisas do seu próprio coração para o povo, dizendo: Deus falou, Deus mostrou, quando Deus não havia dito nem mostrado. Mas além de tudo isso, eles diziam: olha, segura esta palavra com vocês, porque Deus vai cumprir a palavra que nós estamos profetizando, que eu estou profetizando. Eles diziam: vocês podem ter certeza que esta palavra vai se cumprir na vida de vocês. Mas na verdade Deus não havia dado ordem para eles e não havia mostrado nada para eles, então certamente aquela palavra não haveria de se cumprir na vida daquelas pessoas que ouviam. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, daqueles que nos ouvem também pelas mídias sociais. Nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas. Eles estão por aí, estão profetizando em nome de Deus, e profetizam e ainda têm a capacidade de dizer: olha, Deus vai fazer em tanto tempo,
Deus vai mostrar nesta semana, Deus vai fazer daqui a um mês. Eles se asseguram de que a palavra que eles estão profetizando vai se cumprir na vida daqueles que ouvem as suas palavras. Mas na verdade essas palavras não vão se cumprir. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, versículo 7 diz: não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu não falei. Isto eles estavam dizendo quando Deus não estava falando aquilo que eles estavam profetizando. Na verdade, meus amados irmãos, vamos ver agora no subtópico 2 que eles queriam e tinham por objetivo desencaminhar o povo de Deus com as suas falsas notícias sobre a verdade de Deus. Mas na verdade aqueles homens profetizavam mentira, falavam a respeito daquilo que Deus não havia falado, mas eles se asseguravam de que estavam fazendo uma coisa boa para o povo, e ao mesmo tempo não estavam conscientes de que haveria de vir sobre eles uma sentença, um juízo. E aqui no subtópico 3 nós vamos ver sobre a ira de Deus contra os falsos profetas. E a sentença de Deus contra eles era a morte. A Bíblia nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 20. Deuteronômio 18, versículo 20. Deus dizendo a Moisés a respeito dos falsos profetas, quando eles profetizassem mentira, o que deveria ser feito com aqueles falsos profetas. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente falar alguma palavra em meu nome, diz o Senhor, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Veja que a sentença para os falsos profetas é a morte. E não era diferente nos dias de Ezequiel. Aqueles falsos profetas teriam como juízo na sua vida a sentença da morte. Eles deveriam morrer, e Deus traria sobre eles esse juízo. Trazendo para os nossos dias ainda, aqueles que profetizam quando Deus não manda profetizar, aqueles que falam quando Deus nunca mandou falar, aqueles que entregam revelações quando Deus nunca os entregou revelações, esses sofrerão juízo da parte de Deus. E a sentença para eles, se não se arrependerem, é que haverá uma sentença de morte. Eles passarão a eternidade longe da presença de Deus, num lugar aonde serão atormentados de dia e de noite. Mas ainda, no subtópico 3, nós vemos que o comentarista da lição diz que parece que aqueles falsos profetas não percebiam esse juízo e não se intimidavam diante desta sentença. Pelo contrário, continuavam profetizando mentira, falando falsidades, palavras falsas ao povo, porque na verdade eles se sentiam favorecidos pelos governantes daquela época. Eles tinham um favorecimento daqueles governantes. Eles tinham o apoio daqueles governantes que diziam: podem ir para o meio do povo, profetizam, falem, para que o povo possa continuar ouvindo as palavras do Senhor, quando na verdade não eram palavras do Senhor. E aqui, mais uma vez, nos nossos dias nós entendemos que ainda existem esses falsos profetas, que muitas vezes são apoiados por autoridades, até mesmo religiosas, autoridades falsas, autoridades que não têm compromisso com Deus, governantes que não têm compromissos com Deus, nem com a sua palavra, e que enviam esses falsos profetas para profetizar no meio do povo de Deus,
querendo trazer confusão e desencaminhar o povo de Deus na sua caminhada. Mas, meus irmãos, ainda que esses homens, falsos profetas, se achassem blindados pelas autoridades da sua época, que se achassem blindados até mesmo pela autoridade ou liderança religiosa da sua época, a sua recompensa viria. A recompensa pelos seus erros, Deus daria. No versículo 9 do capítulo 13 do profeta Ezequiel, o Senhor dá a sentença para aqueles falsos profetas. Versículo 9 diz, versículo 8 nos diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. O Senhor é contra esses falsos profetas. O Senhor estava dizendo, eu sou contra vocês. Vocês não têm nada comigo, eu não tenho nada com vocês. Versículo 9, o Senhor dá a sentença: e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham a mentira. Na congregação do meu povo não estarão. Esses falsos profetas podem permanecer por um período de tempo, mas não vão permanecer para sempre na presença de Deus e nem no meio do povo de Deus. Se há falsos profetas no meio da igreja, eles não permanecerão por muito tempo, porque Deus fará com que a sua máscara caia por terra. Deus fará que os seus erros venham à tona e eles sejam revelados no meio do povo. O Senhor continua dizendo, no versículo 9, nem registros na casa de Israel se escreverão deles, eles não terão o seu nome no meio do meu povo, ou seja, naquele grande dia, o nome desses falsos profetas, se não se arrependerem, não estarão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Eles não permanecerão no meio do povo de Deus. E o Senhor continua dizendo ainda no versículo 9, não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, esses falsos profetas não permanecerão no meio do povo de Deus. O Senhor estava dizendo a Ezequiel, eles estão profetizando falsas mensagens, estão querendo desencaminhar o povo, estão querendo desequilibrar o povo, mas não permanecerão. Diz para eles, Ezequiel, porque se não se arrependerem, eu os tirarei do meio do meu povo, e não permanecerão no meio do meu povo, diz o Senhor. Essa palavra é para mim e é para você nesta manhã. Esses falsos profetas não vão permanecer no nosso meio. Se não se arrependerem, também não terão parte com Deus na eternidade. A conclusão da nossa lição, eu gostaria de ler com os irmãos na nossa revista, que diz: o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso. Como aconteceu em Israel entre os profetas, e isto haveria de acontecer também na igreja, quando Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1. O boato é uma propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. Quantos boatos nós ouvimos por aí? Quantas coisas que são faladas, de quantas propagandas falsas. Como dizem por aí nos nossos dias atuais, quantas fake news que são faladas, que são anunciadas em nosso meio nos nossos dias. O contexto da lição mostra que divulgar ou informar algo enganoso é associação à impiedade para se tornar uma falsa testemunha. Meus amados, que nós não venhamos a ser uma falsa testemunha diante de Deus, mas que sejamos verdadeiros arautos do Senhor, profetas que profetizam em seu nome e que falam da verdadeira palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você que está conosco nessa transmissão, que nesta manhã pôde ouvir a palavra do Senhor, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração,
para que você compreenda melhor essa mensagem vinda da parte de Deus. Agora nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pela nossa Escola Bíblica Dominical por esta manhã. E logo após estaremos encerrando o link desta transmissão. E estará sendo iniciado um novo link, onde estará sendo transmitido a Santa Ceia do Senhor nesta manhã. Que Deus abençoe. E logo à noite, às 18h30, nós também teremos o culto da família, o culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, te louvamos porque nesta manhã podemos aprender que existe, ó Deus, aqueles que são verdadeiros, mas também que existem aqueles que são falsos. Senhor, nos ajude para que nós possamos permanecer na tua presença, para que não sejamos desencaminhados, Senhor, pelas falsas mensagens, pelas falsas notícias que muitas vezes são faladas, enviadas pelos falsos profetas, por homens que não têm compromisso contigo e também não têm compromisso com a tua santa palavra. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã pelo privilégio de poder ter falado da tua palavra. Continua conosco, continua com aqueles que estão, Senhor, assistindo pela transmissão nas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Senhor, abençoa os teus servos nessa manhã. Abençoe o pastor Sisac, o nosso pastor presidente, também o nosso coordenador da nossa escola bíblica, irmão presbítero Osiel Marsola, Senhor, e todos os nossos irmãos, Senhor, frequentantes da escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesta manhã. Fica conosco, Senhor, nos abençoe. Deus, este é o nosso pedido, agradecido em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.